Hoje eu quero te contar algo que mudou completamente a minha forma de enxergar o meu processo de depressão. Durante um período eu tive uma resistência primeiro em acreditar, em aceitar que eu estava passando por aquilo, e depois eu pensei que eu tinha que esperar aquilo passar, tomar as medicações, fazer terapia, e depois eu poderia começar a viver minha vida melhor. Só que em um determinado momento eu comecei a entender que não dependia de esperar passar. Eu deveria me movimentar, eu deveria mudar a forma de enxergar aquela situação. Fiz vários questionamentos que me ajudaram a mudar a minha perspectiva de entender aquele processo, do porquê daquele processo, e me deu também uma certa força de começar todos os meus projetos, tudo aquilo que estava parado na minha vida, colocar aquilo em movimento mesmo passando por uma fase difícil. E esse canal é uma delas. E o primeiro de tudo foi que eu entendi a minha dor, eu aceitei a minha dor, mas eu parei de enxergar aquele momento como o meu destino. Quem já passou pelo processo de depressão sabe que parece que aquilo é uma situação que nunca vai passar, de que você vai ficar para sempre dentro daquele fundo do poço, dentro daquele buraco horrível. Só que eu já estava em um processo de autoconhecimento, onde eu estava aprendendo a reconhecer o meu valor, onde eu estava aprendendo a reconhecer a vida que eu gostaria de construir e de entender a vida que eu não queria mais viver. E diversas vezes, quando eu estava lá naquele fundo do poço, quando eu estava tendo uma crise, eu falei para mim mesma, eu não mereço ficar aqui, eu não aceito ficar aqui. Então eu fiquei nesse processo de, tá, eu estou com depressão, eu estou tomando medicamentos, eu estou fazendo a terapia, estou fazendo o que eu posso, eu não estou no meu estado normal, o meu corpo, o meu sistema nervoso, o meu cérebro está passando por um momento complicado agora, mas eu coloquei na minha cabeça que assim como qualquer doença precisa de tratamento e precisa de tempo, eu ia cuidar da minha depressão, eu seria paciente comigo mesma e a terapia foi essencial nesse momento, mas eu não aceitei, eu falei, eu não quero ficar aqui. Claro que tinham dias que parecia que aquilo não ia ter fim, eu queria que tudo acabasse, eu queria não existir, e é uma dor terrível quando a gente está em momentos de crise. Eu não gosto nem muito de falar sobre isso, porque ainda mexe comigo esses momentos. Mas a partir do momento que eu falei assim, esse aqui não é o meu destino, eu vou passar por cima disso, custe o que custar, leve o tempo que for, daqui a 5 anos eu não quero estar nesse lugar. Não foi exatamente 5 anos, mas foi um exemplo que eu coloquei aqui do tipo, eu não quero estar aqui nesse lugar para sempre, eu não mereço estar aqui, eu não quero. Quando eu estava em momentos mais tranquilos, assim, onde eu não estava tendo uma crise, onde eu não estava tão para baixo e eu conseguia pensar de uma forma um pouco mais racional, eu naturalmente já sou uma pessoa que sou muito filosófica, questionadora, observadora. Eu gosto muito de olhar a vida por uma perspectiva muito maior, muito para além do material, para além do viver e pagar contas e trabalhar. E aí eu comecei a me questionar o que aquilo queria me ensinar, porque eu sei que o processo de depressão, por um viés espiritual, tem os seus significados, mas eu quis buscar o meu significado, eu quis buscar aquilo que o meu coração, a minha alma estava tentando me mostrar através daquilo. Então, como eu já estou deixando bem claro aqui, eu não ignorei a ciência, eu não ignorei terapia, eu fiz todos os cuidados e tratamentos que eu precisava naquele momento e continuo fazendo, mas aí eu comecei a pensar do porquê daquilo, da onde vinha aquele buraco, da onde vinha aquele vazio, e aí eu comecei a ver a minha vida por dois lados. Tudo que eu vim carregando, levando, aguentando, sustentando sozinha nos últimos anos, e chegou um ponto que o meu sistema nervoso pediu socorro e falou, para, e também porque eu não estava fazendo mais coisas que me davam prazer. Eu já falei aqui em algum outro vídeo do canal que eu meio que me desiludi com muitas coisas ao longo da vida. Eu tentei muitas coisas, eu me joguei em várias aventuras ao longo da vida, e o fato de tudo isso meio que ter dado errado, que hoje eu entendo que não deu errado, são só fases e ciclos da vida que a gente vai passando, eu fui meio que ficando desencantada com a vida, perdendo vontade de fazer certas coisas que eu gostava, como por exemplo, eu gravava vídeos em um perfil no Instagram que chamava Texto e Consciência. Eu comecei lá escrevendo meus textos, então eu postava os textos que vinham de inspirações. Depois eu comecei a fazer vídeos falando sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, que é mais ou menos o que eu tô tentando fazer aqui no canal de novo. Só que aqui eu consigo fazer isso de uma forma muito mais aprofundada, porque eu não funciono tão bem em vídeos curtos. Eu me esforço para fazer vídeos curtos, falar ali resumidamente, mas eu funciono muito melhor em vídeos longos, onde eu consigo desenvolver melhor as minhas ideias. E aí eu comecei a lembrar de coisas, ideias que eu tinha deixado na gaveta, que eu tinha meio que desistido e deixado de lado, porque tudo perdeu meio que o sentido. Eu ficava, para que eu vou fazer isso? Quem que vai assistir? E hoje eu vejo isso sobre uma nova perspectiva, que eu sou uma pessoa comunicadora e gosto muito de ensinar, gosto de falar e usar as minhas experiências
para ajudar outras pessoas. Então eu percebi que a depressão, ao mesmo tempo que ela foi um reflexo de tudo aquilo que eu fui aguentando ao longo da vida, do tanto que eu fui forte ao longo da minha vida, chegou um ponto que eu lembrei que eu era um ser humano e precisava parar, precisava de cuidados, precisava aprender a pedir ajuda. Eu percebi também que ela estava mostrando um certo buraco, uma tristeza que estava ali dentro de mim, mas que eu estava mascarando, fazendo outras coisas, buscando distrações e não ouvindo o que estava no meu coração, não estava ouvindo a minha alma. E foi aí que eu lembrei do meu canal no YouTube, onde eu gravava alguns vídeos. Eu postei acho que 4 vídeos há uns anos atrás, eles não estão mais públicos aqui. E lembrei dessa minha vontade de desenvolver as ideias, de usar esse espaço para ajudar outras pessoas, para inspirar outras pessoas. Então, nesse processo, eu não estou romantizando a depressão como um sinal espiritual que veio me lembrar do meu propósito de vida de forma alguma. Não dá para romantizar a depressão. Eu fiz tudo aquilo que era humanamente possível, busquei medicação, busquei ajuda profissional. Então eu não estou romantizando o processo da depressão, muito pelo contrário, como eu já disse, eu busquei ajuda profissional, pedi ajuda para as pessoas à minha volta. Eu ainda estou tomando medicações. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes, não tenho tido tantas crises, mas eu mudei a minha perspectiva e tentei entender aquilo que ela também estava querendo me mostrar de uma outra forma mais sutil. E como eu acabei de falar aqui, o processo de aceitar que eu precisava de ajuda também foi um pouco difícil para mim. Eu já falei também, se eu não me engano, no primeiro vídeo sobre essa série com a depressão, de que eu fui uma criança que eu sempre me virei sozinha desde cedo, então eu cresci sendo uma adulta que achava normal sustentar tudo sozinha, sofrer calada e não falar com ninguém. Até para eu começar a terapia muitos anos atrás foi muito difícil para mim conseguir me abrir, conseguir falar, conseguir me expressar, porque eu tenho um pequeno problema de que mesmo quando eu tô passando por um momento difícil, eu acabo falando de uma forma que eu estou bem, de que eu estou lidando bem com aquilo, isso é uma grande dificuldade minha. Então, me colocar vulnerável, aceitar que eu precisava de ajuda, aceitar que eu deveria falar, me comunicar com as pessoas à minha volta, com meu namorado, com a minha mãe, e falar: olha, gente, não tô bem. Foi difícil pra mim, mas eu tive que ter a humildade de aceitar isso. E reconhecer, gente, que eu sou um ser humano, de que eu não precisava ser tão forte assim o tempo inteiro. E eu sei que muitas e muitas pessoas, principalmente mulheres, acabam passando muito por isso, aguentando calada, ficando quieta, porque precisa dar conta de tudo, precisa dar conta da família, dos filhos, do trabalho e às vezes de si mesma. E é aí que muita gente tem o famoso piripaque. Eu até falei disso em um vídeo curto que eu fiz essa semana. A gente acaba tendo um piripaque ou o famoso burnout, que muitas pessoas estão passando por isso atualmente. Então, conseguir sair desse processo mais difícil, conseguir sair desse fundo do poço, foi responsabilidade minha, porque os profissionais que estão me ajudando e me ajudaram muito, eles não conseguiriam me ajudar se eu não me disponibilizasse, se eu não tomasse o primeiro passo de pedir ajuda. Foi muito difícil? Foi difícil, mas valeu a pena. Seria muito mais difícil continuar nessa situação, sofrendo sozinha, igual eu tava durante meses, sem entender o que estava acontecendo comigo, porque eu já tava apática há meses. Meu aniversário foi em dezembro, eu faço aniversário na véspera de Natal. E o meu aniversário de 2025, eu não sentia nada. As pessoas me davam parabéns, falavam que me amavam, cantavam parabéns pra mim lá, com bolo, tudo, e eu não sentia nada. Eu tava assim, vazia. Mas demorou alguns meses até eu reconhecer que tinha alguma coisa de errado comigo para eu pedir ajuda. Então, às vezes, a gente precisa reconhecer também as nossas fraquezas, entender que nós somos seres humanos e de que a gente precisa de ajuda profissional, de ajuda das pessoas à nossa volta que a gente pode contar, família, amigos. E outra coisa importante de lembrar aqui é que o nosso processo de recuperação, a nossa melhora, ela não acontece em linha reta. Ela funciona mais como uma roda gigante que sobe, desce, dá voltas e vai tudo de novo. Porque tinham dias que eu estava super bem e eu estava assim, nossa, ninguém pode me abalar hoje. No outro dia eu estava tendo uma crise. E eram nesses momentos de crise que eu tinha que suportar aquela dor que eu, até hoje é muito difícil de explicar. Quem já passou por isso ou passa sabe do que eu tô falando. Mas eu entendia que aquilo era só um momento. E quando eu não estava bem, eu me resguardava, eu evitava fazer coisas, eu evitava sair, eu ficava quietinha no meu canto. Eu avisava meu namorado, olha, eu tive uma crise hoje, não tô bem. Então eu tive que aprender a cuidar de mim, a reconhecer que na verdade era um processo que eu já estava fazendo antes de ter esse diagnóstico, né, de entender que nós temos dias ruins e o que eu faço com esses dias ruins. Nos dias mais difíceis, nos dias de crise, é onde eu mais precisava de mim, é onde eu mais precisava ter esse autocuidado, esse carinho por mim mesma para aceitar o processo. E mesmo nesses dias difíceis eu colocava na minha cabeça a todo momento, isso vai passar, eu não vou ficar aqui para sempre, eu não vou ficar aqui para sempre. É óbvio que estar pensando
pensando isso, não diminuía a minha dor, não diminuía o meu desconforto, mas eu forcei a minha mente a estar ali todo momento, não aceitando aquela posição. Eu falava, eu não quero ficar aqui, eu não mereço ficar aqui, eu não nasci para sofrer, eu não nasci para viver isso. Mas eu entendi que eu precisava passar por esse processo. E uma outra coisa também que a gente entende muito com a terapia é que a gente não vai voltar a ser quem a gente é. Muito pelo contrário. A vida ela está constantemente trazendo movimentos, situações, desafios e mudanças às vezes forçadas para tirar a gente de uma zona de conforto, para tirar a gente de um estado que muitas vezes já não faz mais sentido com os propósitos da nossa alma. Então eu entendi que aquele momento ele estava me transformando para ser uma nova pessoa, uma versão melhor minha, uma versão minha que sabe respeitar os próprios limites e reconhecer os próprios limites, reconhecer todas as minhas necessidades, as minhas escolhas, quem eu quero ser daqui para frente. Então, depois de um processo de depressão, depois de um processo difícil na vida, não necessariamente com a depressão, a gente não tem como voltar a ser quem a gente era. Diversas e diversas vezes eu ficava pensando, eu olhava meus vídeos antigos, algumas fotos minhas antigas, e eu olhava e falava, nossa, eu quero voltar a ser essa Mariana que brilhava, que não tinha medo de se expor, que fazia acontecer e que não tinha medo. Só que eu não vou voltar a ser aquela pessoa. Eu tenho a minha essência, tudo aquilo que eu sou, mas a vida ela vai trazendo experiências e vai moldando a gente de uma forma que é justamente para a gente construir uma nova versão nossa, uma versão melhor, uma versão mais madura, uma versão mais alinhada com quem a gente é. Teve o vídeo que eu fiz sobre o que eu descobri aos 29 anos, sobre a gente querer mudar a nossa vida perto dos 30, que é uma fase que a gente começa a se questionar. Então, dos meus 20 e poucos anos, quando eu terminei um relacionamento que eu namorei minha adolescência inteira praticamente, e aí depois dos 20 anos eu comecei a explorar, a viver, a me encontrar. Então eu entendi que essa é uma fase que todo mundo passa, onde a gente está se descobrindo, onde a gente estuda, trabalha, viaja, faz coisas e se joga no mundo sem tanta responsabilidade. E é o momento da gente explorar, é o momento da gente entender o que a gente gosta, e aí chega um momento que a gente precisa refletir sobre o que vale a pena levar, o que vale a pena deixar para trás, o que eu aprendi até aqui e o que eu quero construir daqui para frente com mais pé no chão, com mais responsabilidade, com mais maturidade. Então, se você entrou nesse vídeo e está passando pelo processo da depressão, ou de repente tem alguém na sua vida que está passando por esse processo, eu não estou aqui para te inspirar a mudar de mentalidade ou te fazer pensar positivo, porque isso não funciona, mas para você entender que tudo isso é uma fase e de que isso não é o seu destino final, mas essa tem que ser uma escolha sua. Você tem que escolher sair desse lugar, você tem que escolher pedir ajuda. Eu sei que é difícil, de que às vezes as coisas não parecem ter sentido, mas vale a pena fazer esse esforço por você, pela sua vida e pelas pessoas à sua volta que te amam. E uma outra coisa muito importante é que você não precisa saber como que você vai resolver toda a sua vida hoje. Você precisa focar aqui no momento presente, em cuidar de você agora, cuidar daquilo que está ao seu alcance nesse momento e em como você pode viver uma vida melhor, mais saudável, mais alinhada com quem você é, mesmo enquanto você passa por esse processo. Eu tô aqui gravando esse vídeo, mas eu ainda estou tomando as minhas medicações. Se eu parar de tomar, pode ser que eu volte a ter crises. Se eu parar de ir na terapia, pode ser que eu fique lelé da cuca de novo. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre a gente respeitar o nosso processo e entender que um momento difícil, ele não é o ponto final da nossa vida e ele não precisa ser. Essa é uma decisão sua, peça ajuda, se cuide e entenda que você merece o melhor. Mesmo que agora esteja difícil, é possível sair desse lugar. E desejo a você uma vida muito feliz, plena e cheia de saúde. E até o próximo vídeo.